A semente da serpente. Como a carne nos leva à condenação. Por L. H. Góes. Prefácio. A voz que ninguém quer ouvir. Este não é um livro confortável. Este não é um livro agradável para a carne. Na verdade, este livro é uma afronta direta à velha natureza, à semente da serpente que foi plantada na humanidade desde o Éden, quando Adão e Eva cederam à voz da serpente e abriram as portas para que o pecado se tornasse a nova genética espiritual da raça humana. Desde aquele dia, todo homem e toda mulher que nasce neste mundo já carrega dentro de si a semente da rebelião, da desobediência, da inclinação ao mal. Aquilo que a Bíblia chama de carne. E não se iluda, essa carne não é só uma fraqueza humana. Ela é o trono da serpente dentro do homem. É o cavalo que Satanás cavalga para conduzir o ser humano à condenação, à morte espiritual, e se não houver arrependimento, à morte eterna. Vivemos tempos onde o Evangelho foi sequestrado pela carne. Púlpitos vendem um Cristo sem cruz. Pregadores oferecem um Deus que não exige transformação. Igrejas abarrotadas de pessoas que levantam as mãos, cantam, dançam, fazem parte de ministérios, mas são governadas pela carne, alimentadas pela velha natureza, dominadas por vícios, orgulho, soberba, vaidade, prostituição, mentira, mundanismo e toda a sorte de obras da carne, e acham que estão salvas. Este livro é uma denúncia profética. É um espelho que Deus levanta diante de mim, de você e de todos nós, para perguntar: quem governa você? O espírito ou a carne? A semente que te alimenta é do céu ou do inferno? Você vive como filho de Deus ou como filho da serpente, disfarçado de cristão? Se você não está disposto a ser confrontado, pare de ler aqui. Se você busca um evangelho de conforto, este livro não é para você. Mas, se dentro de você ainda há fome pela verdade, sede por santidade e um clamor gritando no seu espírito dizendo: eu não aceito mais ser escravo da carne. Eu não aceito mais viver enganando a mim mesmo. Eu quero a cruz. Eu quero ser livre. Eu quero viver no Espírito. Eu quero ser filho de Deus de verdade. Então, bem-vindo. Este livro é para você. Aqui não tem maquiagem. Não tem maquiagem teológica. Não tem tapinha nas costas da carne. Aqui tem cruz. Aqui tem espada. Aqui tem confronto. Aqui tem o chamado para sair da semente da serpente e ser transplantado para a semente do reino. Nascer de novo, trocar de natureza e se tornar filho do Deus vivo. Sabe qual é a sentença que este livro carrega? Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A escolha, a partir de agora, é sua. Com temor e amor pela verdade. L. H. Góes. Introdução. A verdade que quebra correntes. Desde o Éden, uma sentença foi liberada sobre a humanidade. A partir do momento em que Adão e Eva ouviram a voz da serpente, desobedecendo a Deus, algo mais terrível do que simplesmente cometer um erro aconteceu. A semente da serpente foi implantada dentro do homem. O que começou com um ato de desobediência se tornou uma realidade espiritual e genética que contaminou toda a humanidade. A partir dali, todo ser humano passou a nascer carregando dentro de si uma natureza caída, rebelde, corrompida, inclinada ao mal, que a Bíblia chama de carne. Não se trata de um comportamento. Não é simplesmente sobre errar. É sobre uma natureza que governa, que domina, que dita as regras e que tem um único destino: a morte e a condenação eterna.
Essa carne não é uma fraqueza inofensiva. Ela é o trono da serpente dentro do homem. Ela é o cavalo que Satanás cavalga para conduzir bilhões à destruição. Ela é a porta que mantém o homem longe de Deus, aprisionado no pecado, dominado por paixões, vícios, rebeliões, vaidades, mentiras e todo tipo de corrupção. E aqui está a verdade que quase ninguém quer ouvir. Se essa carne não for crucificada, ela vai te condenar. Se essa natureza não morrer, ela te leva, sem dó, para a condenação. O problema é que muitos hoje tentam decorar a carne, tentam maquiar a velha natureza. Usam linguagem de crente, roupas de crente, costumes de igreja, ministérios, atividades, mas continuam vivendo sob o governo da carne, alimentando a semente da serpente todos os dias. O engano é tão grande que há quem diga: "Ah, Deus entende. Ninguém é perfeito. Somos todos pecadores mesmo." Mentira, engano, heresia da carne. O Evangelho de Cristo não veio para ensinar você a conviver com sua carne. Ele veio para crucificar sua carne e gerar uma nova criatura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Este livro é exatamente sobre isso. Sobre entender o que é a carne, como ela opera, como ela foi plantada em nós desde o Éden, e mais do que isso, como você pode se levantar contra ela. Não se iluda. Você não pode vencer a carne na força do braço. Você não a vence com religião. Você não a vence com boas intenções. Só existe um lugar onde a carne morre: na cruz. Portanto, esta introdução é uma convocação. É Deus dizendo: ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A escolha, a partir de agora, está diante de você. Com temor, verdade e amor, te convido a mergulhar nesta jornada. E o Espírito te leve da morte da carne para a vida no Espírito. Por L. H. Góes. Capítulo 1. A origem da carne, a semente da serpente no homem. O dia em que a semente foi plantada. O Éden não foi apenas o cenário de uma queda moral. Foi o local de uma transferência de natureza espiritual. Ali, algo mais devastador do que a simples desobediência aconteceu. A serpente não queria apenas que Eva comesse um fruto. Ela queria implantar dentro do homem uma semente, sua própria natureza. Então, o Senhor Deus disse à serpente: "Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Deus deixa claro no verso 15 que haveria uma semente da serpente, uma linhagem espiritual que não é meramente biológica, mas espiritual. Essa semente representa a natureza rebelde, caída, perversa, que passou a habitar no homem após a queda. O fruto não foi o problema, foi o princípio espiritual que ele representava. Quando Adão e Eva escolheram ouvir a voz da serpente ao invés da voz de Deus, eles trocaram de governo espiritual, saíram do governo da presença, entraram no governo da carne, da morte, da rebelião. O pecado não foi só um ato externo, foi um transplante espiritual. A serpente plantou no homem a sua própria genética: rebelião, desobediência, vaidade, orgulho, desejo desenfreado,
independência de Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Ali nasceu a natureza carnal. Ali foi plantada a semente que até hoje governa bilhões. Ali, o homem morreu espiritualmente, mesmo estando fisicamente vivo. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Eles não morreram fisicamente naquele momento, mas morreram espiritualmente. O espírito que os conectava a Deus se desligou, e no lugar da vida passou a governar a carne, a semente da serpente. A partir daquele dia, toda a raça humana passou a nascer em rebelião. Ninguém nasce neutro, ninguém nasce puro, ninguém nasce bom. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, versículo 5. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Desde aquele dia, cada ser humano nasce com uma natureza caída, uma inclinação inata para o mal, um coração que rejeita Deus e ama o pecado. Não é só sobre pecado, é sobre natureza. O problema do homem não é o que ele faz, o problema é o que ele é. O homem não é pecador porque peca. O homem peca porque é pecador. Por natureza, o pecado é o fruto, a carne é a raiz. O comportamento é apenas a manifestação da natureza que governa dentro. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Filhos da ira, governados pela carne, escravizados pela natureza da serpente. O Éden foi o berço da natureza carnal. A serpente não só enganou, ela implantou sua própria semente no homem. Desde então, todo ser humano nasce com essa natureza caída, rebelde e condenada. Se essa carne não for crucificada, ela leva o homem à condenação eterna. É por isso que este livro é um grito da cruz, um chamado urgente. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A semente da serpente tem nome: carne. A Bíblia dá nome àquilo que a serpente plantou no homem no Éden. Esse nome não é simbólico, não é metafórico e nem subjetivo. É uma realidade espiritual, concreta, operante, que governa a humanidade caída desde aquele dia até hoje. A Bíblia chama isso de carne. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14. A carne não é o corpo físico. A carne é a natureza espiritual caída, a inclinação natural para o mal, a rebelião contra Deus, o desejo desordenado, o impulso destrutivo, a força interna que arrasta o homem para longe de Deus. A carne é o trono da serpente no homem. Quando a serpente enganou Eva, ela não apenas provocou uma desobediência,
ela instalou no homem um sistema operacional espiritual corrompido. A carne é, na verdade, o trono da serpente dentro do homem. É através da carne que Satanás governa, influencia, controla e mantém o homem cativo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos, capítulo 8, versículos 6 e 7. A carne odeia Deus. A carne rejeita Deus. A carne é programada para a morte. A carne tem uma lista de manifestações visíveis. O apóstolo Paulo não deixa dúvida. Ele deixa explícito como a carne se manifesta no comportamento humano. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Cada item dessa lista não é um simples erro moral, é fruto da carne. São evidências externas de uma natureza espiritual interna, caída e corrompida. A carne não é um pecado, é uma fábrica dele. O pecado é o produto, a carne é a fábrica. A carne não precisa estar cometendo um pecado visível para estar ativa. A carne opera no orgulho, na soberba, na vaidade, na independência, na teimosia, na resistência à palavra, na frieza espiritual e na rebelião silenciosa. A carne é tudo aquilo que resiste à vontade de Deus dentro de nós. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Todo o sistema do mundo é alimentado pela carne. O sistema que governa este mundo, com suas filosofias, entretenimento, ideologias, política, economia, moda, cultura e prazeres, é todo alimentado pela carne. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 16. A carne ama o que o mundo oferece, e o mundo existe para alimentar a carne. O maior inimigo não é o diabo, é a carne dentro de você. Satanás não precisa te possuir, te atacar ou te oprimir diretamente, se a carne já te domina. O governo da carne já é, por si só, uma prisão. O diabo não governa de fora para dentro. Ele governa de dentro para fora, usando a carne como seu trono. Por isso, Jesus disse: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Negar-se a si mesmo é negar a carne. Tomar a cruz é executar a sentença da morte sobre a carne. A carne não é só um problema moral, é uma sentença espiritual de condenação. Ela é a semente da serpente operando no homem. Se não for crucificada, ela não só governa, ela condena. Por isso, o reino de Deus não negocia com a carne, não a tolera, não a reforma, não a educa. A carne morre, na cruz ou na condenação eterna.
A carne é inimiga de Deus. A carne não é neutra. Ela não é uma fraqueza inofensiva, nem uma parte da nossa humanidade que precisa ser compreendida. A carne é, por definição bíblica, inimiga de Deus. Ela não quer Deus. Ela não se submete a Deus. Ela não obedece a Deus e nem sequer tem a capacidade de agradar a Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 7 e 8. Este versículo não deixa espaço para interpretações brandas. Quem vive segundo a carne está em guerra contra Deus. A carne não se submete, nem é capaz de se submeter, porque ela carrega o DNA da rebelião da serpente. A carne é uma plataforma de rebelião contra o céu. A carne rejeita a oração. A carne resiste ao jejum. A carne detesta a santidade. A carne despreza a palavra. A carne foge da presença de Deus. Ela não quer comunhão. Ela quer prazer, conforto, vaidade, soberba, vícios, gratificação instantânea, fama, reconhecimento, domínio, poder, aplauso. Porque a inclinação da carne é morte. Romanos capítulo 8, versículo 6, parte A. A carne não leva o homem para mais perto de Deus. A carne leva o homem, inevitavelmente, para a morte espiritual, emocional, física e, se não houver arrependimento, para a morte eterna. A carne é uma extensão da serpente dentro do homem. Quando o homem caiu no Éden, ele não só pecou, ele recebeu uma natureza rebelde, anticristo, anti-céu, anti-reino. A carne, portanto, é o cavalo que a serpente usa para conduzir bilhões ao inferno. É a plataforma que mantém o homem longe de Deus, ainda que ele cante, ore, frequente igreja e tenha atividades religiosas. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos capítulo 8, versículo 13, parte A. Religião sem cruz é uma aliada da carne. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus, capítulo 23, versículo 27. Limpos por fora, governados pela carne por dentro. A carne faz o homem inimigo de Deus, mesmo dentro da igreja. Frequência de culto não mata a carne. Ministérios não matam a carne. Bíblia aberta em casa sem cruz não mata a carne. O homem pode estar no templo, no altar, no louvor, no púlpito, no ministério, e ainda assim estar governado pela carne, portanto, inimigo de Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Deus não tem acordo com a carne. Deus não tem acordos com a carne. Deus não negocia com a carne. Deus não convive com a carne. Deus só tem um decreto para a carne: cruz. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. A carne não é apenas uma fraqueza, é uma plataforma de guerra contra Deus. Quem vive na carne está, mesmo sem perceber, em inimizade declarada contra o reino, contra o Espírito, contra a santidade e contra a vida. O reino de Deus não convive com a carne. Ele crucifica a carne.
O grito da cruz ecoa sobre cada um de nós. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. Esta é uma das verdades mais chocantes, duras e inegociáveis do reino. A carne não se converte, ela morre. Deus não reforma a carne. Deus não ajusta a carne. Deus não educa a carne. Deus crucifica a carne. Por mais que muitos tentem negociar com a velha natureza, oferecendo a ela uma maquiagem religiosa, uma capa de espiritualidade, um verniz de comportamento moral, a sentença de Deus continua sendo a mesma desde o Éden: morte. Deus não faz acordo com a carne. Deus não salva a carne. Deus não faz melhorias na carne. Deus não tem nenhuma intenção de aproveitar coisa alguma da velha natureza caída. O apóstolo Paulo deixa isso cristalino. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos capítulo 7, versículo 18, parte A. Na carne não há bondade. Na carne não há piedade. Na carne não há nada que Deus possa usar. Ela é corrupta, rebelde, caída e hostil à presença de Deus. A cruz não é simbólica, é a sentença da carne. Muitos acham que tomar a cruz é apenas uma metáfora poética. Não é. A cruz é o lugar de execução da carne. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. O texto não diz que disciplinaram, que controlaram ou que melhoraram. Diz crucificaram. Isso significa execução, morte, fim. O evangelho da cruz não tem espaço para a carne viva. Muitos hoje pregam um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem transformação, sem morte da carne. Um evangelho confortável, palatável, aceitável para a geração da carne. É a teologia da autoestima, da autoajuda, da autopreservação. Mas o evangelho de Jesus não é uma massagem na carne, é a sentença de morte dela. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Negar-se a si mesmo é rejeitar o governo da carne. Tomar a cruz é levá-la para um único lugar, a execução do eu carnal. Ou a carne morre, ou você morre com ela. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. O texto não é simbólico, é literal, é espiritual, é eterno. Quem vive segundo a carne está debaixo de uma sentença de morte, espiritual e eterna. O engano dos dias atuais: maquiar a carne dentro da igreja. Milhões hoje vivem na igreja tentando conviver com sua carne viva. Pregadores que não pregam mais cruz, só promessas. Mensagens que agradam os ouvidos da carne, mas não salvam a alma. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Essa geração não quer ouvir sobre cruz. Quer ouvir sobre bênçãos, vitórias, prosperidade, conquistas. Tudo isso sem precisar matar a carne. Mas Deus não muda seu decreto. A carne não entra no reino. A carne não consegue negociar com Deus. A carne não será poupada. A solução de Deus para a carne
a cruz. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 6. O velho homem não é tratado, ele é crucificado. A carne não é domesticada, ela é morta na cruz. A carne não se converte. A carne não melhora. A carne não tem solução, senão a morte. O Evangelho não é uma proposta de ajuste moral. É uma sentença de morte para a carne e uma promessa de vida no espírito. Por isso, o grito da cruz permanece ecoando. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A herança maldita que todos recebemos. Desde o Éden, quando a serpente implantou sua semente no homem, a humanidade passou a carregar uma herança maldita, um legado de condenação, rebelião e morte espiritual. Essa herança não é genética biológica, mas uma genética espiritual deformada que contaminou toda a raça humana. Ninguém nasce puro, ninguém nasce santo, ninguém nasce inocente diante de Deus. O pecado não é algo que aprendemos, o pecado é algo que herdamos. A carne não é formada no caminho, ela já vem instalada na origem. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Davi reconhece que desde o ventre carrega essa natureza. Não é algo adquirido, é herdado. O pecado não é só uma prática, é uma condição. As pessoas não são pecadoras porque pecam. Elas pecam porque são pecadoras por natureza. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. A palavra pecaram, aqui no original grego, carrega a ideia de estar em estado de pecado contínuo, uma condição permanente. A humanidade nasceu desconectada de Deus, herdou a morte espiritual, herdou a natureza da carne, a semente da serpente. A transmissão da natureza caída. A partir de Adão, cada geração herdou essa condição. Não se transmite apenas traços físicos, sobrenome ou genética biológica. Transmite-se a natureza caída, a carne, a inclinação para o mal. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Um homem, Adão, contaminou todos os outros que vieram depois. A semente da serpente se espalhou pela raça humana. Por isso, o homem natural não pode agradar a Deus. Tudo que vem da carne é rejeitado no reino. O homem natural não consegue produzir nada que seja aceitável diante de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural, nascido só da carne, está morto espiritualmente. Desconectado de Deus, incapaz de compreender, amar ou obedecer ao Senhor. A carne como herança da serpente. A humanidade é a geração de Adão. Adão, após o Éden, deixou de ser apenas imagem e semelhança de Deus, para também ser portador da imagem deformada pelo pecado. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis, capítulo 5, versículo 3, parte A. Observe, não é mais a imagem plena de Deus. É a imagem de Adão, já deformada, já contaminada,
já caída. Todos nascem assim, filhos da ira, prisioneiros da carne, carregando a semente da serpente. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Essa herança leva diretamente à condenação. A carne não é só um problema existencial, é uma sentença espiritual. Quem vive segundo a carne está destinado à morte, à separação eterna de Deus. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos, capítulo 8, versículo 13. O texto não é figurativo, é literal, é definitivo, é sentença. A má notícia vem antes da boa notícia. Antes de o Evangelho ser uma boa notícia, ele precisa ser uma má notícia. Você está condenado. Você nasceu debaixo da sentença da carne. Você carrega uma herança maldita que te separa de Deus. E se não houver um novo nascimento, a carne te leva direto para a morte eterna. Por isso, Jesus não veio propor uma reforma moral na humanidade. Ele veio decretar a morte da carne e oferecer uma nova natureza, nascida do Espírito. A carne não é um erro de percurso, ela é uma herança maldita, fruto da semente da serpente plantada no Éden. Todo ser humano nasce assim, separado de Deus, escravo do pecado, prisioneiro da carne. Essa herança nos condena, nos afasta do Pai e nos mantém sob o jugo da morte espiritual. Mas existe uma cruz, existe um novo nascimento, existe um caminho para escapar da sentença da carne. E esse caminho se chama Jesus. O grito da cruz continua ecoando. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. O grito da cruz começa aqui. Chegamos ao ponto crucial, inevitável e inegociável desta revelação. A cruz não é um símbolo religioso. Ela é uma sentença de morte contra a carne. Não há evangelho sem cruz. Não há salvação sem cruz. Não há vida no espírito sem morte da carne. Desde o Éden, Deus declarou guerra contra a semente da serpente. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, parte A. Essa inimizade se materializa espiritualmente na cruz de Cristo. Foi na cruz que Deus liberou sua sentença definitiva contra a natureza caída, contra a carne, contra a herança da serpente. A cruz é o altar onde a carne morre. É o tribunal onde o velho homem é condenado. É o local onde a sentença de Deus se cumpre. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. O evangelho sem cruz não é evangelho, é fraude. Qualquer mensagem que tente apresentar Cristo sem cruz é uma mentira. Um evangelho que oferece bênção sem renúncia, graça sem arrependimento, vida sem morte da carne, não é o evangelho de Jesus, é a teologia da serpente. Porque muitos há que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19. A Bíblia é clara. Inimigo da cruz é igual ao caminho da perdição. Quem rejeita a cruz, rejeita o reino. Quem foge da cruz, abraça a carne, e junto com ela, a condenação. A cruz não é sofrimento, é execução espiritual. Muitos pensam que tomar a cruz é passar por dificuldades da vida. Não, não é isso. Tomar a cruz é levar o seu velho eu para ser crucificado. É colocar na cruz o orgulho, a soberba, a vaidade, o ego, os vícios, a rebeldia, a imoralidade,
a mentira, o mundanismo, os desejos carnais e toda a inclinação da semente da serpente. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Negar-se a dizer: eu não sou mais meu. Minha carne não me governa, meu eu não dita mais as regras. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. A cruz marca o fim da carne e o início da vida no Espírito. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo não diz: estou tentando ser melhor. Ele não diz: estou lutando contra mim mesmo. Ele declara: estou crucificado. A cruz não melhora a carne, ela mata a carne. A cruz não reforma o velho homem, ela enterra o velho homem. A geração que foge da cruz abraça a condenação. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Não é um aviso simbólico, é uma sentença espiritual, eterna e inapelável. O grito da cruz é um chamado para você. A cruz não é opcional. Ela não é decorativa. Ela não é simbólica. Ela é a sentença divina contra a carne. Deus hoje te pergunta: o que você fará com sua carne? Vai tentar conviver com ela dentro da igreja, atrás de uma máscara de religiosidade? Ou vai levá-la à cruz para que ela morra, e então você viva no Espírito? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mortificar não é controlar, não é segurar, não é administrar. Mortificar é matar. O grito da cruz começa aqui. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A cruz não é dor, é libertação. A cruz não é perda, é o único caminho para a vida verdadeira. O evangelho da cruz ecoa em tua alma neste momento. Vem e morre, para então viver. Vem e crucifica tua carne, para então ressuscitar com Cristo. Este é o chamado. Este é o evangelho. Este é o decreto de Deus contra a semente da serpente. Gostou do que ouviu? Isso foi apenas o começo. O que você acabou de assistir é apenas o capítulo 1 do meu novo livro. A semente da serpente. Como a carne nos leva à condenação. Se esta mensagem tocou sua alma, se você foi confrontado pela verdade da palavra, se deseja ir mais fundo nessa revelação que expõe a carne e aponta o único caminho de libertação, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode adquirir o restante do livro completo, com todos os capítulos e revelações profundas, por apenas R$20. É isso mesmo, R$20 para ter acesso ao conteúdo completo, que pode transformar sua caminhada espiritual. Não adie sua decisão. Cada capítulo é uma convocação divina para crucificar a carne e viver pelo Espírito. Não é um livro de teoria, é um chamado do céu. Adquira agora e continue essa jornada de confrontação, quebrantamento e redenção. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A semente da serpente. O livro que não deixa a carne em paz. Fale comigo no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail. A semente da serpente. Como a carne nos leva à condenação. Por L. H. Goes.
A herança da carne, a maldição da semente da serpente. A maldição da semente, a carne, como herança espiritual. Quando a serpente enganou Eva no Éden, não foi apenas um ato de sedução momentânea, foi a implantação de uma maldição espiritual que se tornaria hereditária. A partir daquele momento, toda a descendência de Adão passou a carregar uma herança maldita, uma deformação espiritual que a Bíblia chama de carne. Essa carne não é simplesmente um conjunto de comportamentos errados. Ela é uma natureza espiritual corrompida, uma maldição operante, viva, real e absolutamente hostil a Deus. Por isso, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado entrou pelo ato de um homem, mas não ficou restrito a ele. Se espalhou como uma praga genética espiritual, contaminando todos os descendentes. Uma herança invisível, mas real e maldita. Quando um bebê nasce, todos olham sua aparência física, suas características genéticas, cor dos olhos, tom de pele, formato do rosto. Mas o mundo espiritual vê algo muito mais profundo. Um ser já marcado pela herança da carne, contaminado pela semente da serpente, nascido com uma natureza em inimizade contra Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de Cristo, estamos mortos espiritualmente. Mortos, mesmo andando falando, respirando, governados pela carne, escravos de uma natureza que nos separa de Deus e nos conduz à condenação. A carne não é só fraqueza, é uma maldição operando. A carne não é um problema de comportamento. A carne é a própria maldição espiritual herdada desde Adão. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios capítulo 2, versículo 3. Não é algo que se escolhe, é uma condição imposta pela semente da serpente, herdada automaticamente por todo ser humano. Enquanto a carne governa, a maldição permanece ativa, e essa maldição gera morte, destruição, separação de Deus e condenação eterna. O mundo está debaixo do governo da carne, porque herdou a maldição do Éden. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro está contaminado pela carne, sistemas políticos, econômicos, culturais, sociais, tudo é gerido, mantido e alimentado pela carne. Por isso, o mundo promove vaidade, imoralidade, orgulho, vícios, ganância, soberba, desprezo por Deus. Tudo isso não é apenas uma opção cultural, é a manifestação da maldição da carne no mundo. A carne faz do homem um filho da ira, não filho de Deus. A humanidade não nasce filha de Deus. A humanidade nasce filha da carne, filha da ira, filha da serpente. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Praticar o pecado não é só cometer erros, é viver de acordo com a carne, segundo a natureza herdada da maldição.
O texto é claro e direto, é do diabo. Não existem meios termos no reino. Ou você vive segundo o Espírito, ou você vive segundo a carne. Ou você é filho de Deus, ou é escravo da maldição da carne, filho da serpente. A carne é uma prisão invisível que leva à condenação eterna. Enquanto essa natureza não for destruída na cruz, a maldição continua operando. E ela opera todos os dias, se manifestando em pensamentos, desejos, emoções descontroladas, vícios escondidos, orgulho disfarçado de religiosidade, rebeldia escondida atrás de aparente obediência. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. Não é fraqueza, é inimizade declarada. A carne não apenas falha, ela odeia Deus. A carne é a maldição viva da semente da serpente operando no homem. Todo ser humano nasce debaixo dessa condição espiritual, separado de Deus, morto espiritualmente, escravo da carne, portador da maldição do Éden. Não há solução humana, não há psicologia, autoajuda, comportamento ou religião que cure a carne. A carne não se reforma, não se educa, não se salva. Ela morre na cruz. O grito da cruz ainda ecoa. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A transmissão da natureza caída, de Adão para todos os homens. O Éden não foi apenas o palco de uma tragédia espiritual. Foi também o ponto de partida de uma herança maldita, transmitida de geração em geração. Desde o dia em que Adão e Eva romperam com Deus e se aliaram em rebelião à voz da serpente, toda a sua descendência passou a carregar dentro de si a natureza caída, a carne. Essa natureza não é apenas um comportamento aprendido, ela é herdada, transmitida espiritualmente, assim como herdamos características físicas de nossos pais. O DNA espiritual da queda. Por isso, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Observe, a morte passou a todos os homens. Isso não é apenas uma sentença judicial, é uma transmissão espiritual. A morte espiritual, a separação de Deus, a inclinação à carne, passaram a fazer parte do código espiritual da humanidade. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Adão, após a queda, já não gera filhos à imagem perfeita de Deus, mas à sua semelhança, uma semelhança agora deformada, corrompida, marcada pela carne. Ninguém nasce neutro, todos nascem em pecado. A transmissão da natureza caída é universal. Nenhum ser humano escapa dela. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, versículo 5. A iniquidade não começa no primeiro ato errado da criança. Ela começa no ventre, ela vem na concepção. A humanidade inteira nasce debaixo de 3 realidades espirituais. Morte espiritual, separação de Deus, escravidão à carne, a semente da serpente. Não é sobre fazer, é sobre ser. Como já vimos,
O homem não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. O problema não está no comportamento externo, está na natureza interna. A carne não é algo que a pessoa escolhe ativar. Ela nasce com ela, vive nela e morrerá com ela, se não nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículo 6. Carne gera carne, Espírito gera Espírito. Não há cruzamento possível entre os dois. A maldição que anda no sangue da humanidade. Toda a humanidade carrega a mesma natureza caída, fruto da semente da serpente. Não importa a cor, a raça, a classe social, a cultura, o país. A carne governa todos que não nasceram de novo no Espírito, entre os quais todos nós, também antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. A Bíblia não deixa dúvidas. Por natureza, filhos da ira. É uma herança espiritual, uma condição herdada, uma transmissão inevitável. Por isso, o mundo está debaixo da condenação. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. O mundo não está no maligno porque escolheu apenas. O mundo está no maligno porque nasceu debaixo da maldição da carne, da transmissão da natureza da serpente. E se não houver intervenção do céu, um novo nascimento, essa maldição segue operando até a morte e a condenação eterna. A natureza caída não é um acidente. É uma transmissão espiritual que vem desde Adão. Todos nascem sob esse governo da carne, escravos do pecado, separados de Deus e herdeiros da condenação. Não há neutralidade espiritual. Ou você nasce da carne e vive segundo a carne, ou você nasce do Espírito e vive segundo o Espírito, e o grito da cruz permanece ecoando, sem descanso. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. Filhos da ira, o homem natural está condenado. A realidade espiritual da humanidade é tão grave quanto pouco reconhecida. A maioria vive como se fosse espiritualmente neutra, nem tão má, nem tão boa, mas a palavra de Deus é clara, direta e inegociável. Todo homem natural, isto é, aquele que nasceu da carne e vive segundo a carne, está por natureza debaixo da ira de Deus. Entre os quais, todos nós, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Observe, por natureza, filhos da ira. Isso não é um julgamento pelo que fazem, mas pela natureza que carregam. A ira de Deus não é opcional, não é evitável enquanto alguém estiver na carne. A carne é uma sentença de condenação, operando no homem. A carne não é apenas uma inclinação ao erro. Ela é uma sentença espiritual que coloca o homem diretamente debaixo da ira santa e justa de Deus. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. O homem natural, nascido da carne, vive sob uma nuvem de condenação constante. É um morto-vivo, fisicamente respirando, mas espiritualmente morto e condenado. O mundo está acostumado com a condenação, mas isso não a anula.
O fato de bilhões viverem ignorando a ira de Deus não anula sua realidade. A carne adormece a consciência. Faz o homem acreditar que está tudo bem, que Deus entende, que o pecado é normal, que ninguém é perfeito. Mas a palavra é categórica. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João capítulo 3, versículo 18. O homem natural já está condenado. Ele não será condenado no futuro. Ele já vive debaixo da condenação. Porque não crê, não se rendeu, não nasceu do Espírito, não crucificou sua carne. Não existe evangelho sem confronto com a ira de Deus. O evangelho só é boa notícia porque existe uma má notícia. O mundo está perdido. A humanidade está condenada. Todos os que vivem segundo a carne são, por natureza, filhos da ira. Sem cruz, não há fuga dessa sentença. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Isso não é um aviso, é uma declaração judicial eterna. Quem vive segundo a carne, não importa quão religioso pareça, está caminhando em direção à morte eterna. O homem natural é inimigo de Deus, mesmo dentro da igreja. A carne não respeita a religião. A carne não é afetada por culto, ministério, liturgia ou boa vontade. Enquanto não houver um novo nascimento, uma rendição total, uma crucificação da carne, o homem continua sendo, biblicamente, filho da ira. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. A carne não é amiga de Deus. A carne não é neutra. Ela é inimiga. E por consequência, quem anda segundo ela também é. Religião sem cruz é caminho direto para a condenação. Pode ter Bíblia aberta em casa, pode ter ministério, pode ter título de obreiro, diácono, evangelista ou pastor. Se a carne não foi crucificada, a sentença continua ativa. Filho da ira, inimigo de Deus, condenado. O que semeia para sua carne, da carne ceifará corrupção. Gálatas capítulo 6, versículo 8. A ceifa da carne é corrupção, morte, destruição, condenação. O homem natural, que vive segundo a carne, não está em dúvida perante Deus, está condenado. É, por natureza, filho da ira. A única esperança não está na moralidade, na religião, na filosofia, nas boas obras ou na falsa espiritualidade. Está na cruz. Só a cruz rompe a sentença da ira. Só a cruz mata a carne. Só a cruz gera filhos para Deus. E o grito da cruz não silencia. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A carne como sistema de governo espiritual no mundo. A carne não é apenas um problema individual, uma fraqueza isolada, ou um impulso moral. Ela é um sistema, um governo, um domínio espiritual que rege o mundo caído. Desde a queda no Éden, o mundo passou a ser governado por essa natureza caída. A carne tornou-se o padrão invisível que define os valores, desejos, decisões, cultura e comportamento da humanidade. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Essa declaração é espiritual e geopolítica. Quando dizemos isso, queremos afirmar que a carne não afeta só o indivíduo, mas modela sociedades inteiras. De onde a carne governa, o espírito é rejeitado. A cruz não é só para o pecador comum, é para nações também. E a serpente que habita no coração do homem se assenta também nos tronos da terra. Então, podemos discernir que o mundo,
com seus reinos, sistemas, ideias, modas, ideologias, está debaixo de um governo espiritual, comandado pela carne, operado pelo maligno. E a carne é o veículo principal desse domínio. A carne se organiza em formas de pensamento, cultura e poder. A carne não governa apenas nos desejos secretos do coração. Ela governa por meio de ideologias, estruturas, entretenimento, políticas e religiões. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Essas fortalezas são sistemas mentais e espirituais levantados pela carne para resistir à verdade de Deus. A cultura que glorifica o ego é carne. A mídia que celebra a sensualidade é carne. A educação que exclui Deus é carne. A política que busca domínio sem justiça é carne. A religiosidade que vive sem cruz é carne. A carne está sentada no trono do mundo. A moda que expõe o corpo, a música que exalta a sensualidade, a publicidade que desperta cobiça, a política que se baseia em manipulação e sede de poder, a espiritualidade sem arrependimento. Tudo isso revela que a carne não está apenas presente, ela reina. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Porque essa sabedoria é gerada na carne, alimentada pela serpente e dirigida à condenação. Por trás do sistema, a serpente ainda reina. A carne é o trono, o mundo é o palácio, e Satanás é o rei sentado, operando por meio dos desejos caídos da humanidade. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele governa pelo engano da carne, e enquanto o homem não crucifica sua carne, ele continua servindo a esse governo, mesmo dentro da igreja. Portanto, podemos concluir que a carne é mais do que um impulso, é um sistema espiritual operando no mundo. Ela governa culturas, mentalidades, sistemas, religiões e nações. Enquanto a carne estiver viva, a serpente continuará reinando. E só há uma forma de romper com esse sistema: a cruz. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. As obras da carne, a manifestação visível da maldade oculta. A carne não é apenas uma natureza oculta. Ela tem frutos, ela tem obras. E essas obras não surgem por acaso. Elas são manifestações visíveis da operação de uma semente maligna plantada no interior do homem. A carne não fica oculta por muito tempo. O que está dentro sempre encontrará um jeito de se manifestar por fora. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Marcos, capítulo 7, versículo 21. A carne é uma fábrica de corrupção, e as suas obras são como fumaça, denunciam que existe um fogo queimando por dentro, um fogo estranho, aceso pelo inferno. A lista das obras da carne, um diagnóstico espiritual. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas,
dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Não é uma metáfora, é uma exposição direta. A carne tem um portfólio, e ele é maligno, sujo e destrutivo. Essas obras podem ser divididas em 3 áreas principais. 1. Corrupção sexual, adultério, prostituição, impureza, lascívia. 2. Corrupção espiritual, idolatria, feitiçarias, heresias. 3. Corrupção relacional, inimizades, porfias, iras, invejas, homicídios, dissensões. Cada uma dessas áreas revela como a carne contamina o corpo, o espírito e o próximo. Essas obras não são acidentais, são frutos de uma raiz maldita. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus capítulo 12, versículo 33. A carne é a árvore má, e as obras da carne são seus frutos. Não adianta tentar produzir frutos bons enquanto a raiz continua maldita. A carne é inimiga da santidade e não se arrepende. A carne não quer agradar a Deus. A carne não sente tristeza pelo pecado, ela sente fome dele. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. A carne luta contra tudo que é santo. Ela rejeita a cruz, resiste ao Espírito, endurece o coração e banaliza a graça. A igreja que não denuncia a carne está gerando filhos da serpente. Uma igreja que não confronta o pecado está colaborando com o império da carne. Onde não há santidade, há lascívia. Onde não há arrependimento, há religiosidade. Onde não há cruz, há obras da carne disfarçadas de espiritualidade. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Gálatas, capítulo 5, versículo 18. E quem é guiado pelo Espírito manifesta frutos, não obras da carne. As obras da carne não apenas revelam o pecado, elas condenam o pecador. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Isso é sentença, é condenação, é palavra direta do Espírito. Não há desculpa, não há exceção. Quem vive segundo a carne, mesmo dentro da igreja, está excluído do reino. As obras da carne são sinais externos de uma realidade espiritual interna. Elas não surgem de fora, nascem do coração dominado pela natureza caída. Não adianta podar os galhos, é preciso cortar a raiz. E a única tesoura afiada o suficiente para isso é a cruz. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A sentença continua. A carne ainda está debaixo de maldição. A maldição que caiu sobre Adão e Eva no Éden não foi suspensa pelo tempo. Ela não foi revogada com o passar das gerações. Ela ainda opera e continua válida sobre todos os que vivem segundo a carne. A sentença divina foi clara. Maldita é a terra por tua causa,
Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Essa maldição não foi apenas ecológica ou material. Foi espiritual, existencial e hereditária. O homem foi arrancado da glória e mergulhado em um estado de rebelião, corrupção e separação. A carne não pode ser reformada, porque está condenada. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos capítulo 8, versículo 7. A carne não melhora com o tempo. A carne não amadurece para o bem. A carne não será santificada, porque ela está debaixo de maldição. Ela foi julgada, sentenciada, condenada. Por isso, Deus não tenta recuperá-la. Ele exige sua morte. A cruz não veio melhorar o homem, veio executar a sentença. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Romanos capítulo 6, versículo 6. A cruz é a execução da sentença sobre a carne. Cristo levou sobre si a maldição que estava sobre nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Mas não para preservar a carne, e sim para crucificá-la. A cruz não é um abrigo da carne, é o seu túmulo. Quem anda segundo a carne ainda está debaixo da sentença. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Deus não está brincando com palavras. Ele está dizendo que a sentença ainda está em vigor. Quem vive pela carne, mesmo dentro da igreja, ainda está sob juízo. A maldição da carne é a porta para a morte eterna. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. E toda alma que vive segundo a carne está pecando, porque não foi regenerada, não nasceu do Espírito, não crucificou o velho homem. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. A sentença da carne é a morte eterna. Não há negociação, não há atenuante, não há misericórdia para quem se recusa a ir à cruz. A única esperança está em nascer de novo. Só há um caminho para escapar da maldição: ser crucificado com Cristo e nascer de novo pelo Espírito. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A nova criatura não é uma versão reformada da carne. É uma existência completamente nova, gerada do alto. A carne continua debaixo de maldição. Sua sentença não expirou, ela está em vigor. Quem vive segundo a carne, mesmo com aparência religiosa, ainda está sob juízo. Deus não quer reformar a carne, Ele quer crucificá-la. A cruz é a única porta de escape da condenação. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. Se esta mensagem tocou sua alma, se você foi confrontado pela verdade da palavra, se deseja ir mais fundo nessa revelação que expõe a carne e aponta o único caminho de libertação, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode adquirir o restante do livro completo,
com todos os capítulos e revelações profundas, por apenas R$ 20. É isso mesmo, R$ 20 para ter acesso ao conteúdo completo, que pode transformar sua caminhada espiritual. Não adie sua decisão. Cada capítulo é uma convocação divina para crucificar a carne e viver pelo Espírito. Não é um livro de teoria, é um chamado do céu. Adquira agora e continue essa jornada de confrontação, quebrantamento e redenção. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A semente da serpente. O livro que não deixa a carne em paz. Fale comigo no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail.